Então, pessoal, boa noite a todos e a todas. Essa é a nossa terceira live, um papo com Pedro Marcelino. Conversamos aqui com José Olívio, na primeira live, com João Lopes, na segunda. E hoje vamos conversar com essa pessoa querida, nossa conterrânea, nossa batalhadora pela saúde, vereadora em Salvador, que nos dá a honra, né, de ter aceito o nosso convite para esse bate-papo. Maria Aladilce de Souza, graduada em enfermagem pela UFBA, com especialização em planejamento e administração em serviço de saúde, também pela Faculdade de Medicina da UFBA, é mestre em saúde coletiva pelo Instituto de Saúde Coletiva da UFBA, é professora licenciada da Escola de Enfermagem, é sindicalista de um dos sindicatos mais combativos e importantes da Bahia, o Sindsaúde, e ela disse está no 4º mandato, né, como vereadora da capital da Bahia, onde é ouvidora da Câmara Municipal, uma das poucas mulheres, né, que compõem a Câmara. E nós vamos bater esse papo aqui hoje, né, nesse momento de perplexidade, nesse momento de pandemia, nesse momento onde o mundo se levanta contra o racismo. Enfim, vamos aqui discutir um pouco história de Alagoinhas, memória, como é a nossa proposta aqui nessa live, discutir um pouco de atualidade também, da política e as saídas, né, que nós temos para darmos cabo desse momento difícil que a humanidade atravessa. Aladilce, prazer grande em estar recebendo você aqui. Uma boa noite. Boa noite, Pedro Marcelino. O prazer é todo meu. Um prazer enorme, uma alegria muito grande de você ter me convidado para esse bate-papo. Já tem algum tempo, afinal saiu, né? E eu quero começar agradecendo a você e saudando a todos e todas que estão nos acompanhando. É uma alegria imensa ter esse contato, mesmo que virtual, né, com o povo da minha terra, com os amigos, familiares. Eu sei que tem muita gente por aí, porque você é uma pessoa muito querida, né? Quem chama é você. E eu espero também que a gente faça uma boa conversa aqui. Nós estamos vivendo, Pedro, um momento de muita dificuldade, né? Um momento que a gente jamais pensou em viver. De repente, um vírus desconhecido, que não tem remédio, não tem vacina, faz com que o mundo pare. A sensação é essa, de repente, demos uma freada, né? E eu acho que esse momento também traz muitos ensinamentos, né, para a gente. Faz com que a gente se olhe, né? Esse momento de parada obrigatória, né, enfrentando essa doença, contando os mortos, que eu quero aqui, inclusive, manifestar o meu sentimento de solidariedade com todas as pessoas, mais de 30 mil pessoas que já morreram nesse país. Eu sei que em Alagoinhas nós temos alguns desses, é um número pequeno, que eu espero, mas a gente não pode perder ninguém. Espero que a epidemia, a pandemia em Alagoinhas, ela se contenha aí onde está, mas o mundo está perdendo muita gente, né? Nós estamos perdendo familiares, amigos, e é um momento de união muito grande para a gente vencer isso. Infelizmente, aqui no Brasil, nós temos uma pandemia, mas temos também um pandemônio, né, no governo. Essa situação política, então, o pessoal está chamando de pandemônio, porque os desmandos, né, e a atitude que nós estamos tendo do governo é uma atitude contrária à vida. É uma atitude que ela nos leva para um agravamento da situação. Então, nesses momentos, é bom também a gente conversar, né, sobre coisas boas,
rever as nossas memórias, relembrar a nossa trajetória, porque isso nos fortalece muito. Né? Então, quando você me propôs fazer essa conversa, eu de imediato aceitei, a gente só estava precisando ajeitar as agendas, acertar as agendas, para que a gente possa fazer esse momento, porque nós precisamos, né, de momentos como esse para nos alimentarmos, para nos revigorarmos, para enfrentar, né, a batalha do Brasil, que é uma batalha muito árdua, muito difícil, muito complexa. Então, eu estou aqui às suas ordens para a gente conversar, você vai puxando os assuntos, eu vou tentando lembrar aqui, puxando da memória das caixinhas que estão lá guardadas, para a gente ir montando esse mosaico. E quero também lhe parabenizar pelos livros, os seus 2 livros, né? O primeiro que foi Alagoinhas, o que a memória guarda, não é isso? E o segundo, eu não lembro o nome agora. Peraí. Ai, meu Deus. É uma expressão popular. Grandes coisas. Todos os 2 deliciosos. Eu vi numa sentada só, dei muita risada. E acho que você descobriu uma coisa, um talento fantástico, Pedro, que é lidar com as palavras, né? A palavra tem força, nós somos constituídos também pela palavra, e é muito bom produzir, né, literatura. Parabéns pelos livros, e faça mais. Tá certo, Alagoinhas. Alagoinhas é que é uma cidade, né, inspiradora, uma cidade que a gente ama, que a gente gosta. A gente vai tratar de pandemia também mais adiante, aproveitando sua condição de enfermeira, de vereadora, de pessoa antenada, outros problemas da contemporaneidade. Mas vamos conhecer um pouco mais aí de Alagoinhas Souza. Você nasceu em Nova Açores e chegou aqui em Alagoinhas com quantos anos? Olha, minha mãe já morava em Alagoinhas, minha mãe e meu pai, a família já morava em Alagoinhas quando eu nasci. E minha mãe, assim como muitas mulheres naquela época, pariam, aliás, até hoje, procuram a mãe para parir. Minha avó morava em Nova Açores, então minha mãe ia de Alagoinhas para Nova Açores para ficar junto com a mãe dela e parir lá. E assim que paria, voltava. Então, eu só fiz nascer em Nova Açores, voltei para Alagoinhas, me criei em Alagoinhas, e as férias e a todas as oportunidades, carnaval, todas as oportunidades que tinha, a gente ia para Nova Açores. Então, eu sou de Nova Açores, sou de Alagoinhas e sou de Salvador também. Para mim, é uma satisfação muito grande ter essas 2 terras maravilhosas, né? Eu nasci em Nova Açores, tenho a minha raiz, né? Da tribo, minha raiz é da tribo Quiriri, de Mirandela, né? Lembro das histórias do conselheiro, né? Que rasgou as cobranças dos impostos ali na praça lá de Nova Açores, da Natuba, na época. Então, eu sou de lá e me criei em Alagoinhas, tenho toda uma formação de valores, formação ética, moral, nessa cidade maravilhosa. Alagoinhas me deu régua e compasso para o que eu sou hoje na vida. Você, Aladilce, é filha de seu Duca, né? Os da nossa geração o conheceram bem, né? Qual de nós não se lembra do Foto Bonfim, de termos sido clientes do Foto Bonfim, as fotos para a matrícula no colégio, né, todo ano, a forma carinhosa como ele recebia os alunos, a sua clientela, e o seu Duca, com a sua câmera, ele captou e capturou muito da vida de Alagoinhas, né? Esse acervo está preservado, isso tem uma importância tão grande, né? Porque ele foi testemunha de muitos eventos, né? De muitos acontecimentos importantes de nossa cidade. Fala um pouco de seu Duca, do Foto Bonfim, dessa memória afetiva que está guardada em você e em todos da sua família. Meu pai era uma pessoa muito doce, né? Era uma pessoa que ele atraía, né? Ele atraía os jovens, ficavam ali no foto ao redor dele, conversando sobre futebol, fotografia, né? Batendo um papo. Então, ele foi o primeiro fotógrafo de Alagoinhas, né? Ele era da cidade de Senhor do Bonfim e viajava pelas feiras tirando fotografia. Naquela época, na época que meu pai começou,
ainda era aquela máquina de Foley, né? Que é conhecido como lambe-lambe. Depois ele montou o estúdio, o Senhor do Bonfim, Alagoinhas, e ficou muito tempo, ele era o único fotógrafo. Nos criou a todos com uma Rolleiflex, uma máquina fantástica. Eu tenho ainda, se desse tempo eu ia pegar aqui para mostrar a vocês, uma Rolleiflex maravilhosa, e todos nós, a maioria mulher, nós somos 5 mulheres e um homem, né? Tem o Gilson, que mora com a gente hoje, desde pequenininho, então somos 7. Gilson é meu primo carnal, e minha mãe criou como filho, né? Irmão nosso também. E então todos nós aprendemos a fotografar na Rolleiflex, a produzir, a fazer a fotografia, revelar a fotografia. Era o filme de rolo, preto e branco, depois e a gente aprendia, ia para o laboratório, para o chamado quarto escuro, né? Aprendia a mexer com aqueles reveladores, de sódio, e todo o processo de revelar a fotografia era uma mágica, era uma coisa fantástica, né? E meu pai, então, era isso. Primeiro era a foto da matrícula para a escola, depois o tiro de guerra de quem ia se alistar como reservista, né, como tiro de guerra, e depois as formaturas, casamento, tudo era ele. Depois que veio Totinha, que já faleceu, nossa querida Totinha, veio Marialvo, né? Marialvo, acho que antes de Totinha. Meu pai trabalhou também com uma pessoa maravilhosa, que era um artista, o Nery, que retocava as fotografias, né? Ele era pintor. E aí as fotos ia dando colorido, porque não tinha, era preto e branco, então o Nery fazia aquelas fotos. O acervo, a gente tem muita coisa ainda, muita coisa se perdeu, mas muita coisa tem ainda, e a gente está procurando ver uma forma de preservar realmente. Assim, nós temos alguns equipamentos ainda que a gente precisa, eu acho que botar no museu. Eu estou procurando aqui em Salvador, inclusive, eu tenho buscado fazer a Casa da Fotografia, a gente cria a Casa da Fotografia exatamente para receber material desses fotógrafos antigos, desses retratistas, porque é uma memória muito importante, né, na história da fotografia. Então, é isso. Meu pai era uma figura, né, tem muita gente em Alagoinhas que lembra dele, ia às tardes, ia lá para ficar batendo papo, conversando sobre futebol, e era aquela pessoa mansa, né, sempre... minha mãe era mais rígida, né? Minha mãe, Dona Cândida, era dona de casa, a antiga dona de casa, e meu pai não, era aquela pessoa que levava a gente para o estádio, para assistir futebol. Cinema ele adorava, ele ia quase todos os dias ao cinema, eu nunca ia. Ele ia o Jornal à Tarde, todo dia, e quase todos os dias ele ia ao cinema. Levava a gente também. Então, para mim, foi uma bênção, uma honra ter o Duca como meu pai, ter vivido em Alagoinhas essa fase da minha vida. Muito bem. Vamos ter que resgatar, né, esse acervo. Eu noto muito e sinto profundamente esse apego que as pessoas têm, né, à memória da sua cidade, à memória afetiva, à memória coletiva. Aqui nós temos testemunhado, em período recente, uma desfiguração da cidade, né? Um desmonte do seu patrimônio material e do seu patrimônio simbólico também. E toda vez que a gente toca nisso, a repercussão é muito grande. Por exemplo, o prédio da Cetro, Clínica Cetro, que foi a residência do médico e ex-intendente Pedro Doria, de uma beleza arquitetônica imensa, e ele foi comprado por uma empresa aí, do ramo de saúde, engraçado, né? Empresa do ramo de saúde, que desfigurou completamente o prédio, né? A gente não se reconhece ali com a nova arquitetura. A alfaiataria do seu Liliu, eu estive lá recentemente, fotografei, é uma beleza imensa ali dentro, né? As vitrines, a máquina, quando ele costurava, tudo muito preservado, e vai
sendo abandonado e a gente vai perdendo a possibilidade de reconstituir a história do município, as pessoas que tiveram importância. Já tem as estações ferroviárias, né, num estado deplorável, quase que totalmente destruídas. A gente também destruiu as lagoas e os rios. Então, nós temos esse compromisso, nós todos, alagoenses, né, de nos envolvermos mais com essa possibilidade de reconstituirmos essa história, de mantermos nosso patrimônio para legar às futuras gerações, né, o que foi essa cidade, né, vanguardista, uma cidade boa para viver, para morar, uma cidade amada, uma cidade que participou ativamente de todos os eventos de importância da República. E nós todos temos que estar empenhados nisso, inclusive o Foto Bonfim, né, Ladilce? Pedro, eu queria só falar uma coisinha. Eu acho, realmente, você tem toda a razão, né? E eu acho que você hoje digamos assim, uma grande liderança nesse aspecto. Você que é historiador, nesse aspecto da busca pela preservação da memória de Alagoinhas, acho que se pode fazer mais. Por exemplo, se tivesse um tombamento desses casarões, era impossível hoje pegar alguém, chegar e desfigurar, né? Então, acho que é uma coisa importante. Aqui em Salvador, a gente tem lei municipal já do tombamento. Eu sei que o processo estadual é mais difícil, né? É um processo, tombar um imóvel é um processo mais difícil, mais complicado, mas o município pode fazer isso. O município tem um poder imenso e a gente não conseguiu ainda, digamos assim, consolidar esse poder que está na Constituição, entendeu, Pedro? E o município é a base, né? É a base de tudo. É no município que a gente mora, que vive, que a gente se alimenta e que a gente consegue preservar, né, a vida. Então, é importante que as pessoas tenham clareza do papel e da importância de preservar a memória, a história, né? Porque, por exemplo, é isso que nos constitui como pessoa. Nós somos um retalho, como se fosse um retalho, um pedacinho de cada pessoa que passa pela vida da gente e também dos lugares que a gente frequenta. Isso tudo ajuda a constituir as pessoas. Então, se a gente tem uma cidade, né, com a preservação do seu patrimônio, dos seus valores, da sua memória, com certeza nós vamos ter cidadãos e cidadãs melhores, mais fortes, capazes de enfrentar as adversidades da vida e ir adiante. Então, uma coisa que eu quero sugerir é isso. Eu não sei se ela tem uma lei de tombamento, uma lei municipal, mas é possível. E o município tem toda a possibilidade de fazer, dentro do seu planejamento urbano, né, das suas leis urbanísticas. Com certeza. Mas, Ladilce Souza, você estudou no Colégio Santíssimo Sacramento, né? Estudou no SENEC também, na SENEC, fazia os 2 cursos ao mesmo tempo, né? O normal no Santíssimo e o científico na SENEC. Conte um pouco desse período, Ladilce, de como era a juventude, uma juventude que fazia teatro, né? Praticava esporte, e se divertia muito, né? Ainda existia o Rio Sobocó, ainda existia a Fonte dos Padres. Exato. E também uma juventude que resistia, né? Que resistia ao poder discricionário que estava instalado em nosso país. O que é que ela disse tem a contar para as novas gerações e para nós outros também, da sua geração, daquele período que você viveu aqui em nossa cidade? Olha, Pedro, eu acho que eu tive uma felicidade muito grande de me criar em Alagoinhas, né, de crescer em Alagoinhas. Eu estudei naquela escola Farda Branca, porque meus pais não tinham condição de pagar a escola para a gente. Eu morava ali na rua Rodrigues Lima, pertinho da Praça Rui Barbosa, e a escola Farda Branca, que era mantida pelo Santíssimo Sacramento para as órfãs, para as famílias que não tinham condição de pagar a escola. Então, eu estudava ali. Eu lembro que eu ficava com uma vergonha enorme de atravessar. A gente atravessava a Praça Rui Barbosa toda para ir ao Colégio Santíssimo Sacramento no dia de quinta-feira,
todo mundo enfileirado, de branco, com um vestido de prega, e o pessoal, os jovenzinhos, os moleques, a gente dizia, ficava chamando a gente de alma. A gente morria de vergonha de atravessar, mas, enfim, foi uma fase da minha vida que me marcou muito, né? Foi essa minha história em Lagoinhas. Então, o primário foi aí, o ginásio eu fui para o Santíssimo Sacramento, eu era estudante, aluna bolsista, e foi um momento muito rico da minha vida. Eu fazia o curso de professora de manhã, porque meu pai dizia assim, não tenho condição de mandar vocês estudar em Salvador, porque a universidade só tinha em Salvador, né? Não tinha, Alagoinha não tinha ainda campus da UNEB, então, e nem faculdade particular. Na época, nós só tínhamos UFBA e Católica, eram as duas, e Baiana também existia. Eram as universidades que a gente saía de Salvador para vir fazer o vestibular aqui. Então, meu pai dizia assim, não tenho condição, eu formo vocês, garanto até vocês se formarem em magistério, se formar em professor. E o curso normal, nós tínhamos Santíssimo e o São Francisco. Então, eu fui para o Santíssimo Sacramento e fazia o curso normal de manhã lá, né? Lembro de assim, colegas que eu tenho até hoje no meu coração, não vou dizer o nome para não correr o risco de esquecer alguém, mas foi um colégio muito importante na minha formação. Nós tínhamos um colégio de freiras, né? Nós tínhamos uma disciplina rígida, né? E que a gente desafiava, mas foi muito importante. E de manhã e de noite eu fazia o curso na Senec, porque eu queria fazer vestibular. E o curso de magistério não preparava para o vestibular. Então, eu fazia na Senec à noite, que também foi uma escola muito boa, né? E de tarde eu fazia curso de datilografia. E nessa época a gente fazia muita coisa, sabe que jovem pinta e borda, né? Mas foi um período, uma adolescência muito rica do ponto de vista da gente ter grandes amigos, um hall de amigos muito grande, e além de fazer os dois cursos e fazer datilografia, a gente também jogava na Acra, a gente jogava basquete, a gente jogava vôlei, a gente jogava baleado, tenho fotos também dessa época, muito interessantes, a gente fazia curso, eu tinha um grupo de poesia, a gente tinha um grupo de estudo, aliás, melhor dizendo, um grupo de estudo, de poesia, de troca de discussão, debate sobre livros, né, importantes, literatura, e nós também fazíamos, nós tínhamos um grupo de teatro muito, muito bom, né, encenamos várias peças, era um período de contestação, de efervescência política, essa aí foi na década de 70, de efervescência política muito grande, e a gente respirava a política, os jovens, né, ainda no curso ginasial. Eu lembro que quando teve o golpe militar, eu era bem pequena, criança ainda, eu e Socorro na farda branca. Eu lembro que a gente ficou atrás da porta do banheiro quando a gente viu aquela confusão na rua e Murilo Cavalcante passando na frente de uma passeata lá, a gente sem entender direito, eu muito pequena, mas na década de 70 a gente já estava em franca ditadura, e tínhamos aquele ambiente de Alagoinhas que era um ambiente que a gente percebia, respirava política, né? E eu recebia livros para ler, eu lembro do Finado Aranha, que me deu um livro para ler, Pedro, que até hoje eu me lembro, A Mãe de Gorky, e na outra semana Pedro foi preso, Pedro, tá? A Aranha foi preso, eu escondi o livro debaixo do colchão, e passou um tempão para poder pegar o livro novamente para ler. Eu me lembro que os militares fizeram foto do meu pai, porque encontraram um recibo com um dos rapazes militantes que tinha sido preso. Se não me engano, foi Vanderlan. Não sei se Vanderlan ou alguém que foi preso, tinha um recibo. Aí eles bateram lá com armados e tal. Enfim, era um clima muito pesado que a gente vivia na época, mas a gente era irreverente. Me lembro de um festival de música fantástico que nós fizemos no Cinease, imagine, né? Aquele Cinease lotado, festival de música, enfim, foi um período, encenamos Capitães da Areia com a polícia na plateia, tomando conta ali. Então, tudo isso a gente fez, né, naquele período. Eu lembro muito de Rosinha, não sei se você lembra, Rosinha,
e esqueci agora o nome do irmão dela, coordenavam um grupo de debate, de estudos, né? E assim a gente ia tendo contato com a política, a gente sabia que tinha alguma coisa, não era... Mas foi através da arte, da cultura, que a gente foi se aproximando dessa postura mais contestatória, né? De saber que tinha muitas injustiças. Por outro lado, também, estudar no colégio de freira me ajudou muito, né? Ter essa formação cristã. Aí, percebendo a situação injusta, de desigualdade, né? De autoritarismo que a gente tinha no país. Então, foi isso. Minha vida em Alagoinhas foi muito... Minha juventude em Alagoinhas foi muito boa. A gente, na Senec, à noite, a gente chegava... tivemos excelentes professores, mas também a gente filava aula para tocar violão. Lembro muito de Estevinho, fazia serenatas, música de Roberto Carlos, e etc. e tal. Então, foi uma época muito, muito boa. E lembro na Senec, da época eu conheci o Iraçu Batista, na Senec, que foi, na época, foi preso e ele sumiu do colégio, né? Então, é uma lembrança muito dolorosa que a gente tem. Eu lembro do diretor que passava de sala em sala falando que tinha um terrorista tinha passado por ali e tal, e criou aquele pavor na gente. Mas, enfim, eu acho que Alagoinhas tem uma contribuição muito grande na luta do povo baiano e brasileiro, né, contra a ditadura naquele período. Com certeza, muita gente, tem muitas outras histórias dos ferroviários, dos petroleiros, né, que você conhece muito bem, Pedro, você que é historiador, mas a minha passagem, a minha história de vida em Alagoinhas nesse período foi isso, foi desse contato, de criar laços muito estreitos de amizade, tanto no colégio, através do Colégio Santíssimo Sacramento, como no colégio Senec, na Senec, a turma do Joel do Carvalho, né? Tinha uma turma minha mãe chamava, o pessoal mais antigo chamava dos playboys da cidade, né? Marujo, Aranha, Paulo Dom e Zé Raimundo, meu cunhado. Então, era uma turma animada, as festas no tênis, na Acra. Então, foi um momento, eu acho que um momento... É claro que cada juventude, cada geração tem o seu jeito, tem a sua rede de amigos, de amizades, e uma experiência, cada uma experiência singular. Mas essa época em Alagoinhas foi uma época muito boa, né? Muito boa, que eu acho que nos deu uma densidade, né, como pessoa muito, muito grande, né? E eu agradeço muito a Alagoinhas. Lembro de todas as professoras, lembro da professora Noquinha dando bolo nas pessoas, nos meninos, que a gente ficava, eu não estudava lá na escola dela, não, mas a gente ficava pela greta da janela olhando os meninos tomarem bolo. Foi uma época, Alagoinhas teve que dar muita saudade. E também você falou aí do Rio, as lagoas maravilhosas, que eu acho que é outra coisa, Pedro, que é preciso olhar, que essa questão da água em Alagoinhas, né? Recentemente teve até um debate aí muito forte. Eu acho que tem que olhar sobre isso, a depredação do meio ambiente, da natureza. Eu acho que é outro vetor de luta importante para a nossa cidade. Nós não temos, eu acho que a maioria das lagoas desapareceram, né? O Rio Sobocó, eu te falei, você dá risada, mas a gente tomava banho no Rio Sobocó, a gente fazia passeios, piqueniques, né? Íamos andando e tal, e era uma coisa maravilhosa, né? Então, se a gente preserva, os nossos filhos e netos vão ter a possibilidade de desfrutar disso também, né? Falei muito, Pedro. Eu não estou lhe ouvindo. O seu microfone está desligado. Desliguei o microfone. Mas você está falando muito o que está em sua alma, né? Incrustado aí em seu coração, esse amor pela cidade. Ali em 64, nós tínhamos um movimento sindical organizado, né? Petroleiros, bancários,
ferroviários, tínhamos uma classe estudantil altamente politizada, né, e disposta ao enfrentamento. Tanto é que fomos uma das cidades que mais, né, ofereceu mártires naquele período, muita gente presa, torturada, desaparecida. E essa geração aí, 74 em diante, a resistência veio mais pela cultura mesmo, pela arte, né? E a melhor forma de resistência, né? A mais consequente. Mas a Alagoinhas foi muito impulsionada, né, e marcada pelo ensino de excelência, né? Os intendentes, os filhos da época, né, que tinham influência e importância política, eles tomaram a melhor das decisões, né, que foi constituir um sistema educacional de excelência em Alagoinhas, porque os filhos daqui saíam para estudar em Salvador, em Aracaju, no Rio de Janeiro, e nós passamos, ao invés de mandar nossos filhos estudar fora, os filhos de outras famílias, de outros lugares, é que vinham estudar aqui em Alagoinhas. Então, a SENEC, o Santíssimo Sacramento, o Ginásio de Alagoinhas, depois veio o Colégio Estadual de Alagoinhas, né? Aqui nós nos constituímos efetivamente num polo educacional. O Fleming também, né? Fleming e outros colégios particulares, nós nos constituímos num polo educacional de muita qualidade, né? E daqui, essas pessoas, né, esses estudantes que muitos, uma legião deles, estudaram aqui, foram aprovados nos vestibulares da Universidade Federal da Bahia, da Universidade Católica do Salvador, e lá também, além de estudarem, né, essa geração travou também uma grande luta, né, contra o regime militar, porque teve um momento em que o protagonismo foi mesmo dos estudantes universitários, né? E você também viveu essa fase em Salvador, né, Gil? Você escolheu enfermagem, você fez o curso de enfermagem, queria que você explicasse um pouquinho essa escolha e a importância que a enfermagem tem, mas também você foi do DCE, da UFBA, uma geração que teve Lídice da Mata, que teve Javier Faia, né, uma geração de ouro que enfrentou a ditadura militar e levou ao ocaso, né? Pois é, eu realmente, nós somos privilegiados de termos contribuído para esse momento da vida, da gente se livrar da ditadura, lutar e a gente conseguir, né, virar essa página da história, construir uma possibilidade de uma nova Constituição, né? A gente viveu isso, né, Pedro? Então, realmente foi um momento muito importante. Eu quero lembrar a Lídice da Mata, que ela era contemporânea no Santíssimo, ela era um pouco mais adiantada do que eu, mas era uma grande parceira e ainda é até hoje, né? Minha grande amiga, né? Companheira de muitos anos de luta. Então, eu saindo daqui, eu já fui para Salvador, já entrei direto no movimento estudantil, porque já tinha o germe, já tinha sido fisgada, né, pelas ideias, né, de justiça social, né, de uma sociedade diferente. A gente não aceitava aquilo. Então, eu já comecei participando no diretório. Eu tenho uma lembrança uma memória muito boa, muito afetiva, que me orgulha muito, Pedro, que eu hasteei a primeira bandeira da UNE no Congresso, na preparação do Congresso de Reconstrução da UNE, na Universidade Federal da Bahia. Foi na Escola de Enfermagem, junto com o Rui César, que já faleceu, que era militante, era do DCE, e ele depois veio a ser o presidente da UNE. Então, era um momento muito, muito efervescente, e o movimento estudantil naquela época era realmente protagonista, era quem protagonizava o movimento contra a ditadura, pela democracia, tanto que, como você disse, nós perdemos muitos jovens, né? Infelizmente, o próprio Iraçu Batista, né? E outros que ficaram sequelados. Então, a Alagoinhas tem um papel importante nesse capítulo da história de luta pela democracia, pelas diretas, pela Constituição, né, que nós conquistamos em 88, pelos direitos sociais.
Infelizmente, nós estamos vivendo um momento semelhante, mas talvez pior do que aquele, né? Agora. Mas temos essa experiência, esse currículo, né? Essa história no currículo da gente. Está desligado novamente seu som, Pedro. Você participou, Aladilson, daquele histórico congresso, né, em 1979, no Centro de Convenções, né, de reconstrução da UNE. Participei, Pedro. Foi um momento assim de muita tensão, mas também foi um momento fantástico, né? A gente sentia que a gente estava realmente mudando o mundo. Esse era o sentimento, né? Construindo aquele congresso num momento que a Bahia era governada por Antônio Carlos Magalhães, né, que era um ditador, que é alinhado com a ditadura militar, e cedeu o Centro de Convenções, que não estava ainda inaugurado, ainda estava em fase de construção, estava no final, mas estava ainda em fase de construção, e quando a gente estava no Congresso, teve tentativas de agressão, jogaram ligaram a energia, mas, enfim, o pessoal da direita tentou dividir o Congresso, que era um grupo da direita lá do Rio Grande do Sul, mas foi um momento grandioso, né? Foi um momento de reconstruir a unidade dos estudantes, né, do Brasil, e nós, a partir dali, o movimento foi um crescendo, né? 79, isso aí, um crescendo até a gente conquistar o fim da ditadura militar, tiveram um papel decisivo. E a Bahia, né, tem esse lugar na história da reconstrução do movimento estudantil, porque aqui na Bahia realizou o Congresso de Reconstrução da União Nacional dos Estudantes, que está aí protagonizando grandes lutas até hoje. Sim. Mas aí essa geração toda de estudantes, né, virou médicos, virou engenheiros, você virou enfermeira, virou professora da Universidade Federal da Bahia, mestre. Eu estive lá na banca, na sua dissertação de mestrado, mesmo, Pedro. Aprovada com louvor, né? Você trabalhou uma temática extremamente importante. E daí também vieram outras lutas, né, Aladilson? Depois, pela criação do Sistema Único de Saúde, por mais verbas para a saúde, essa luta toda aí que desagou na Constituinte de 1988, que foi importantíssima a Constituição Cidadã, e que depois foi desfigurada, e a luta ainda é para que não se rompa aquele pacto de 1988. Você, então, foi para o Sim de Saúde, onde virou também uma das sindicalistas, né, de maior destaque. E como é que está essa luta toda aí pelo fortalecimento do SUS? Como é que está esse enfrentamento ao desmonte do SUS, principalmente nesse momento de pandemia? Como é que a enfermeira Aladilson enxerga esse momento? Então, você fez aí uma passagem, né, rápida pela história. Se a gente fosse conversar sobre esse momento, tinha que ter muitas lives, mas foi realmente, eu acompanhei, nós acompanhamos essa trajetória do Brasil, né, da construção do Estado democrático de direito, né, que a nossa Constituição nos dá essa identidade, e pela primeira vez a gente tem na Constituição o direito do povo às políticas sociais, o direito à saúde, o direito à educação, o direito ao saneamento, ao meio ambiente sustentável, enfim, é uma Constituição, a Constituição Cidadã, chamada por Ulisses Guimarães, saudoso, né? Então, foi fruto da nossa luta, essa Carta Magna, que agora está sendo desfigurada, né? Então, nós, durante esses últimos 30 anos, foram anos de construção, da tentativa de construção desse estado de bem-estar social que está na Constituição. E eu destaco, dentro da construção desse estado, a política de saúde, né? Eu como enfermeira,
me dediquei nesse campo, que a saúde é o bem maior que a gente tem. Né? E o Sistema Único de Saúde é a política mais importante, política de Estado, a mais importante que a gente teve nessa construção, embora ainda com limitações de acesso, mas é o SUS que foi criado para garantir o acesso universal para todo mundo, porque antes nem todo mundo tinha direito, só tinha direito quem estava empregado de carteira assinada com aquele cartãozinho do INPS, né? Aquele cartãozinho cinza, que tem gente que guarda ainda de lembrança, até outro dia, eu tenho ainda de meu pai guardado. Mas para dizer que isso foi essa abertura para que todos tenham acesso, que seja um sistema universal, foi um ganho. Além disso, o SUS é que hoje é responsável por exemplo, que é o país que mais faz, um dos que mais faz transplante no mundo, é o que mais, por exemplo, consegue ter o maior programa de imunização também de todos os países. Então, o SUS consegue fazer, né, ações que os outros países invejam, os outros países copiam, né, copiam. É um país tamanhos continentais, com a população de 240 milhões de brasileiros, e que se desafia a dar assistência a todos eles. Terapia renal substitutiva, transplante de coração, transplante de rim, transplante de fígado, tudo isso nosso sistema faz gratuitamente, né? E inclusive, os procedimentos mais complexos, feitos em grandes hospitais, São Paulo, Rio, aqui mesmo na Bahia, e que são gratuitos, né? UTI, enfim. Então, essa foi uma construção, né? E é um resultado da nossa luta, da luta e da construção do Estado brasileiro. De 2014 para cá, as coisas começaram a mudar, Pedro. Começaram a mudar com o resultado eleitoral, que não foi aceito pela parte que perdeu. 2016, em setembro, em abril, nós temos o golpe. Em setembro, aprova-se a lei, a emenda constitucional 95, e que começa a desmontar as estruturas públicas do Estado. E o SUS sofre um baque muito grande, né? Porque a emenda 95 congela por 20 anos os investimentos em saúde, educação, nas políticas públicas. Então, ora, um sistema que já vinha com problemas de financiamento, com esse baque, se precariza mais ainda. Então, nós estamos vivendo esse momento de desmonte do estado de bem-estar que nós estávamos construindo, das políticas de transferência de renda, de enfrentamento da desigualdade brutal que a gente tem no país, no Brasil e na Bahia, e Salvador é campeã de desigualdade. Aqui, a pobreza aqui é terrível, Pedro. Eu acompanho o orçamento dessa cidade, é uma lástima, é sofrimento, né? E o período que nós tivemos de escravidão, né? Explica muito isso, né? O Brasil foi um dos países, um dos últimos a abolir a escravidão, e assim mesmo não criou estrutura para que a população negra fosse incluída. Então, até hoje, a gente sofre com isso. Então, esse Estado que procurava incluir as pessoas, que procurava reduzir as desigualdades, que sofre esse baque aí agora com o golpe que afastou Dilma e que muda, né? Com o afastamento de Dilma, muda o direcionamento das políticas. Aí nós temos esse desmonte. Além disso, nós estamos vivendo um período, né, que nós temos o quê? A aplicação de uma pauta retrógrada nos costumes, nos valores, é o destilar do ódio, é o negar a possibilidade da gente conviver com as diversidades, né, conviver sem racismo, sem violência contra a mulher, que é isso que a gente vinha debatendo, sem discriminar as pessoas por sua orientação sexual ou expressão de gênero. Então, tudo isso que a gente vinha construindo está sendo negado, está sendo boicotado, está sendo rasgado, e nós não podemos voltar para a época das trevas, que é o que esse governo que está aí, que fez o golpe. Nós estamos ainda vivendo no processo de golpe,
né? É isso que esse governo quer. Então, como é que nós que vivemos essa mudança toda no país, né, que temos essa experiência, como é que a gente pode enfrentar isso? O nosso partido, que é o meu, que é o seu, está propondo aí, já vem propondo há algum tempo, uma frente ampla para a gente enfrentar o que está aí, né? Uma frente para enfrentar, mas é isso mesmo, é uma frente não só de partidos, mas com movimentos sociais, religiões, com todos aqueles e aquelas que defendem a democracia, porque nós estamos novamente vivendo um período onde a democracia está em risco, onde a possibilidade da gente acabar, porque o Brasil, a história do Brasil é essa, né? De tempos em tempos se fecha tudo. Esse é o período mais longo que a gente está vivendo de democracia. Então, nós não podemos deixar isso. Então, o que nós estamos vendo hoje, né, no meio dessa pandemia, né, apesar dessa pandemia, nós estamos enfrentando também uma crise que outros países não estão enfrentando, que é essa crise política, com uma pessoa, um monstro desumano no governo. Né? É um monstro porque o maior adjetivo para Bolsonaro é esse. Ele não tem humanidade. É uma pessoa que destila ódio e que inculta a violência. É verdadeira necropolítica, né, que chama. É isso que a gente está vivendo no Brasil. Dizer que não me incomoda que tenha 30, 40 mil mortos, não, todo mundo não vai morrer mesmo. Né? Então, isso é um absurdo, é horrível que a gente está vivendo. Então, a nossa saída, Pedro, é unidade, né? É coragem, é esperança, é a gente dar as mãos, não desistir da luta. É como você, que é um obstinado pela luta, né? Que não foge da raia. E nós temos 1000 formas de fazer isso. Através da cultura, através da ciência. Eles querem acabar, querem desqualificar a ciência, cortam verbas, né? Botam o Ministério da Cultura, Pedro, está sob intervenção militar. Nós já temos mais de 3 mil militares em os cargos nos ministérios. E o da saúde, especificamente nesse momento que a gente precisava de ter um ministro com qualificação técnica suficiente para enfrentar essa pandemia, liderando, junto com o presidente, sendo um líder. Nesse momento, 2 ministros foram expulsos pelo presidente Bolsonaro porque discordavam de que se acabasse com o distanciamento, com as normas que estão sendo usadas pelo país, pelas autoridades sanitárias. Então, o Ministério está invadido, é um absurdo isso. A última atitude do governo foi querer maquiar, manipular as estatísticas para esconder os mortos. Ora, isso é um crime contra o povo brasileiro, é um crime contra a humanidade. A transparência, o direito à informação é sagrado na democracia. Ele não pode fazer isso, até para que se possa estabelecer medidas para enfrentar, medidas científicas, técnicas, epidemiologicamente bem adequadas. É preciso saber os números. Isso é o beabá da epidemiologia em qualquer lugar. Então, como é que o presidente propõe uma coisa dessa? Os seus assessores. Então, nós estamos vivendo uma coisa surreal, né? Surreal. E eu acho que a gente tem que resistir, isolar. O Bolsonaro tem que ser isolado, tem que ser apeado do poder, para usar a expressão popular do nosso povo. Tem que se derrubar esse cara. Hoje o vencer o coronavírus passa por tirar Bolsonaro do poder. Isso eu acho que está muito claro. E eu quero, inclusive, saudar essas manifestações do povo na sua vontade de se ver livre, de defender a democracia. O povo foi à rua, está indo à rua. Nós não temos como assim, incentivar por causa da questão da pandemia, mas o povo não aguenta. São pessoas, Pedro, que não tem nem como ficar em casa. Tem muita gente, aqui em Salvador mesmo, o que a gente vê na periferia é o povo sendo orientado a ficar em casa, mas, de repente, quando a sirene toca, avisando que vai ter um desabamento, para o povo correr, sair de casa. Então, nós estamos vivendo isso. E nós não temos apoio, não tem abraço, não tem gesto nesse governo para segurar a onda dessa população e melhorar a vida. Então,
Eu acho que o momento é dramático, é difícil, é complexo, mas a gente precisa resistir, né? Usando a ciência, usando a inteligência, a tecnologia, mas, sobretudo, a decisão política de que a gente tem que vencer essa cambada de milicianos que tomou o poder no nosso Brasil. É verdade, o país não merece isso. Nós, o povo brasileiro, não merecemos. E não, o Brasil não precisa viver do jeito que está vivendo. Nós podemos ter mais. Esse Guedes, né, o Guedes, o Traub, essa turma toda tem que se pular fora do barco. Não é possível suportar um presidente de uma Fundação Palmares que faz o que faz, que vem fazendo o que vem fazendo aí. Então, é realmente momento de muita decisão, né, de que a gente precisa unir, que a gente precisa conversar muito, ainda que esteja pelo método virtual, né, e ver formas e mais formas. O Congresso nós temos que influenciar os parlamentares a vencer essas dificuldades e ter uma unidade para que a gente possa afastar quem está impedindo o Brasil de ir adiante. Falei muito. Muito bem, Gil. Nós temos aí a Grace Keller, mandando uma boa noite. Maricotinha Araújo, que mora aí em Salvador e passou um grande período aqui em Alagoas. O Ronaldo Espinheira. Que bom, Ronaldo. Um abraço. O Ronaldo disse que as fotos 3x4 para matrícula e as carteirinhas de estudante, ele lembra muito bem. Fátima Chaves, boa noite. Essa é minha vereadora, me representa como mulher na Câmara de Salvador. Quem é? É a Grace Keller. Grace Keller é candidata aqui a vereadora da nossa cidade. O Altamirano Barros disse que lembra muito bem do seu pai, tirou muitas fotos com ele. O Cláudio Alcântara, boa noite, Pedro Marcelino. Liliane Conceição está nos acompanhando. Adriele Santos, Maria de Lourdes Passos, Liliane Conceição, a Jússi Cardoso. Jússi Cardoso, aí, mulher de destaque aqui em nosso município, à frente de lutas homéricas, né, pelo direito das mulheres, contra a violência, contra o feminicídio, que está em níveis, assim, alarmantes, Aladilson. E mais adiante nós vamos aqui saudar as outras pessoas que estão conosco. Mas, Aladilson, toda essa luta aí que você travou, como estudante, como profissional de saúde, como professora universitária, você foi guindada à condição de vereadora em Salvador. Já está no 4º mandato. A gente acompanha com muito orgulho o seu mandato, a coragem, né, as denúncias que você formula, né, a participação nos principais debates, como o Plano Diretor de Salvador, né, todas as questões que envolvem o urbanismo, né, as questões do combate à pobreza, combate à violência, a questão do emprego. Fale um pouco aí desses seus 4 mandatos, desse enfrentamento que você faz. Você é uma das poucas mulheres, né, que compõe a Câmara de Salvador, e isso não deve ser fácil, né, para você. Não é não, Pedro. Não é não. O mandato. Como é que foram esses 4 mandatos aí da vereadora Aladilce, respeitado e reconhecido pela população de Salvador? Olha, Pedro, a Câmara tem sido uma escola para mim, e eu tenho descoberto muita coisa, né? Na verdade, eu fui guindada a esse cargo de vereança a partir do trabalho, da trajetória de movimento estudantil, depois movimento sindical. Eu fui presidente do Sindisaúde, né, por 3 mandatos, fiz também trabalho de bairro, ajudei a fundar a Federação de Bairro de Salvador. Quer dizer, nesse período que a gente estava saindo da ditadura e construindo, né, espaços, organizações democráticas e tal, organizando, eu participei de muitas coisas aqui em Salvador, trabalho conjunto de bairros e tal, e foi isso que foi fazendo com que eu chegasse a esse ponto de legitimidade para disputar uma cadeira na Câmara Municipal. O partido, primeiro eu saí candidata a deputada estadual, foi
no ano 2002. E tive 10 mil votos logo de saída, né? Sem um centavo, mas era o resultado, né, desse processo todo, dessa trajetória política. E depois eu fui, em 2005, me elegi vereadora, e a cada legislatura que vai passando, eu vou descobrindo mais a importância da Câmara, do poder municipal, do poder público local, né? Que normalmente as pessoas não dão muito valor. Mas as câmaras municipais, elas têm uma importância e um poder, né, de constituir a cidade, o município, um poder muito maior do que, eu diria, do que a Assembleia Legislativa, sem nenhum demérito, né, e do que a Câmara Federal. A Câmara Municipal está ali perto das pessoas. E é no município que a cidade, que as pessoas vivem, né? Então, essa capacidade de representação e as casas legislativas, o poder legislativo e as câmaras representam a soberania do povo, né? No Estado democrático de direito, a soberania é do povo, e a Câmara representa isso, mais do que o Executivo. O Executivo, você tem uma disputa ali, quem ganha é um lado, é uma posição política que assume o papel de Executivo. Mas na Câmara, você tem todas as correntes políticas ali. A Câmara é a representação, a expressão do todo, é a expressão da soberania, a qual o Poder Executivo tem que estar. É claro que eles são independentes, harmônicos, mas a Câmara fiscaliza o Executivo, porque ela é maior, ela é o todo. Então, isso precisa ser, eu tenho percebido isso à medida que o tempo vai passando, e é a partir dessa referência que a gente vai. Então, na Câmara, não pode ter só 10%, 20% de representação de mulheres, porque as mulheres são mais de 53% da população. Então, para a Câmara representar democraticamente, qualquer Câmara, né, qualquer poder legislativo representar democraticamente as mulheres, tem que fazer justiça, tem que ter 50% delas, tá? Numericamente. Salvador são 43 cadeiras, apenas 8 mulheres. Então, não dá para ser assim. E a melhor representação de todos os tempos. Então, eu sou, Pedro, a vereadora com maior tempo de mandato na Câmara. São 4 mandatos. Eu estou terminando o 4º mandato. Teve uma outra vereadora que elegeu 4 vezes, mas saiu na metade do 4º. Então, mas isso... eu queria que tivesse mais mulheres. Então, não é porque a Câmara, para representar essa soberania, tem que ter representação dos trabalhadores, né, do povo negro. Nós não podemos ter uma Câmara que a maioria não seja negra. A Câmara da cidade de Salvador, que tem 80% da população negra. E não só representação numérica, mas as pautas tem que ser. As pautas. Então, eu tenho procurado, Pedro, me meter em tudo. Eu não consigo ficar parada diante das demandas, entendeu? Então, muita coisa passa pelo não sei se você já foi vereador, você sabe, que bate na sua porta, no gabinete, do pedido para pagar o bujão de gás até o pedido para você mudar o tributo da cidade. Então, a gente tem que entender de tudo. E isso é fantástico, é uma riqueza imensa, porque você abre, né? E não precisa que você seja especialista em tudo. Você tem que aprender, tem que se meter, tem que procurar assessoria. Então, eu tenho trabalhado muito, né? Eu já passei por diversas comissões, 4 mandatos, são, né, quase 16 anos, né? E a gente trabalha muito. Eu trabalho de domingo a domingo. Essa semana, eu estava anteontem, 2 horas da manhã, estava o telefone tocando, porque, além de tudo, como eu estou na área de saúde, então as pessoas têm as demandas, as urgências. Né? Mas, no papel de vereador mesmo, de legislar, de fiscalizar, a gente tem procurado, né, fazer a nossa obrigação, que é trabalhar com qualidade, de maneira ampla, né? Faço oposição ao prefeito da cidade atualmente, mas não é uma oposição por oposição, a gente faz uma oposição baseada em princípios, em um projeto, no tipo de cidade que a gente quer, né? Nós queremos uma cidade sustentável, aqui com Marinha Lagoinha,
né, que preserve o meio ambiente, uma cidade que procure preservar e desenvolver os valores da solidariedade, né, do respeito às mulheres, às crianças, aos idosos, à cultura. Então, a gente tem muitas pautas, né? E eu tenho me focado muito na questão da saúde, mas da cultura também. Nosso partido tem uma tradição, né, de se envolver com a cultura, e eu tenho uma ideia de que saúde é o resultado da nossa transformação. Então, se a gente não mexe com o saneamento, com a cultura, com o lazer, com o esporte, né, com a educação, tudo isso está relacionado com saúde. Então, isso é um pouco da minha formação também, de saúde coletiva, e que eu levei para a Câmara. E tenho atuado, tenho me esforçado muito nesse esporte, a discussão do uso do solo, né, dos parâmetros urbanísticos, tudo isso eu passei a entender e tenho discutido. Né? Agora mesmo a gente está aqui com dois problemas sérios aqui em Salvador, e a questão do BRT, com a luta, a implantação de um modal, de um sistema de BRT, de um modal de transporte ultrapassado. Então, a gente se envolveu muito com isso. O envolvimento no debate do PDDU foi muito forte. Foram 4 PDDUs que eu acompanhei. O debate de 4 PDDU, a mudança da lei do solo. Fico nas políticas setoriais, na saúde, na cultura, mexo também com a educação, mas eu tenho clareza de que a gente precisa, especialmente por ser mulher, entrar nas pautas, aquelas pautas mais decisivas. Então, eu sou membro da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Faço questão, ou Comissão de Justiça ou de Orçamento, que você sabe que são as comissões mais decisivas, né, que dão a admissibilidade dos projetos, que debatem a fundo os projetos executivos e, né, contribuem ali. E não me deixam, não me permitem ficar na presidência da comissão, mas não tem problema, porque, só para lhe dar um exemplo, esse ano de 2019, teve 46 pedidos de vistas na Comissão de Constituição e Justiça dos projetos que passaram por lá. Inclusive todos os executivos. 44 foram meus. E 46 pedidos de vista, 44 foram meus. Então, eu procuro opinar em todas as questões de importância da cidade. E eu acho que tem que ser assim. O mandato do vereador tem que ser... Nós temos que estar ajudando e também propondo coisas, né? Propondo leis, né? Aproveitando a opinião e fazendo debates com a comunidade, buscar a participação da comunidade. As câmaras servem para isso, para dar voz ao povo. Não só o vereador tem que falar, mas a gente tem que fazer então, audiência pública, seminário, né? Agora com tudo virtual, né? Nós estamos sendo desafiados a usar essas tecnologias, mas é assim mesmo, a gente tem que se adaptar. Então, tenho buscado fazer, eu sou atualmente ouvidora da Câmara, já pelo segundo período que eu atuo na ouvidoria, e a ouvidoria permite também que a gente discuta muita coisa. Então, eu tenho buscado fazer da ouvidoria esse canal de expressão do povo, ouvindo, ao mesmo tempo, ajudando a fazer pontes com o executivo, aproximando a população das secretarias, dos órgãos públicos, e fazendo denúncias, divulgando tudo, porque acho que a transparência, a informação, ela é fundamental, né? Se a gente está numa instância de poder, nós não podemos, mas nós temos responsabilidade com a população, a gente tem que dar conhecimento dos nossos dados. Então, eu tenho buscado, Pedro, representar o nosso povo dignamente, tenho procurado honrar cada voto que eu recebi durante esses 4 mandatos e tenho muita clareza de onde eu vim, do que me ensinaram, do que a Lagoinhas me ensinou, e é por isso que eu sou assim. Se não fosse a Lagoinhas, eu não seria o que sou hoje. Eu tenho clareza disso. E agradeço muito a todas essas pessoas que estão aí, falando, nos assistindo.
né? Alguns nos acompanham hoje, mas outros fizeram parte da minha história, e eu agradeço muito, tenho um carinho imenso por todo mundo, né, com quem eu convivi na época da minha adolescência, da minha juventude, e trago cada um cantinho do coração até hoje. Muito bem, Eladilce. O Cláudio Alcântara diz: como podemos deixar uma pessoa dessa fora da política? Não sei se ele se refere a você. O Cadu, nosso grande amigo. Ronilze Lima: não sou do tempo de vocês, não, mas ali sim, que era tempo bom. Ronilze. Vamos, a Lu Palmeira. Também está nos assistindo. Fabiana Machado. Altamira do Mal, já destaquei aqui a participação dele. Fátima Santos. Maria de Lourdes Passos. Adilce, a pandemia vem num momento também de profunda crise, né, do sistema capitalista, que dá sinais de esgotamento, né, da sua senilidade. E uma coisa que nos chama a atenção, ao lado da crise e da tentativa de impor, né, aos trabalhadores e a população mais desassistida o ônus dessa crise, junto com isso vem também a resistência dos povos, né? E essa luta antirracista, que começa nos Estados Unidos, e que também, por razões muito óbvias, né, os assassinatos aqui na periferia das grandes cidades, né, de jovens negros, parece que, de repente, houve uma tomada de consciência, né, da gravidade desse problema, do racismo estrutural, e nos próprios Estados Unidos e no mundo inteiro, nos parece que há, de fato, um levante contra o racismo, com repercussões históricas, né? Você está otimista de que saiamos da pandemia com uma nova perspectiva de humanidade, um novo modelo econômico, político, social, capaz de emancipar o conjunto da população no mundo, Aladilce? Olha, Pedro, eu acho que esse momento que a gente está vivendo, até já falei um pouco isso no início, esse momento está nos levando, nos dando possibilidade de enxergar algumas coisas que já vem aí, né, já vem se acumulando e se manifestando através da indignação do nosso povo. Lá nos Estados Unidos, como aqui, né, o racismo é racismo em todo lugar. Essa coisa odiosa que a gente tem. É claro que se manifesta de maneira diferente, a depender também de como é tratado, mas essas atitudes de levante em relação aos episódios de racismo, de vez em quando elas aparecem, né, nos diversos cantos do mundo. Mas eu acho que o momento, nós estamos, digamos assim, com possibilidade de prestar atenção às violências, uma possibilidade maior, porque nós estamos parados, digamos assim, nós não estamos, estamos tendo a oportunidade de olhar melhor para essas desigualdades, para esses problemas que a humanidade enfrenta. Então, e também a divulgação, né? Aquelas cenas são terríveis, né? Aquela cena do George Floyd sendo esmagado, asfixiado, como a cena do menino João Pedro lá no Rio de Janeiro, tomando 8 tiros dentro de casa, como aquela mulher que apertou um botão lá em Recife, do elevador, para o menino de 5 anos subir, né? Enquanto a mãe dele passeava com o cachorrinho dela. Quer dizer, são coisas que revelam a desumanidade, que revelam a tentativa da sociedade de fazer com que o negro não exista. Porque é isso. A luta contra o racismo chega ao ponto de ser uma luta por existir, em todos os sentidos. Né? É uma coisa terrível, é uma coisa... a gente precisa continuar se indignando com isso.
se assombrando, se indignando com essa atitude de discriminação, de negação do outro, por causa da cor da pele, isso é odiento. E eu acho que esse momento é um momento histórico mesmo. A gente vê que o que está acontecendo em Paris, em Londres, nos Estados Unidos, essas manifestações, essa rebeldia, convoca o mundo inteiro, todos os países a se reverem. Se vamos sair dessa pandemia diferente, eu acho que nós vamos sair com marcas, né? Com essa experiência de que nós vivemos isso e houve uma revolta. O povo foi às ruas. Aquela imagem de derrubada da estátua do escravocrata, você viu hoje em Londres, aquilo ali é muito simbólico. Então, esses símbolos são coisas... Agora, Pedro, nós vamos sair com um outro status, com uma outra atitude, vai depender muito de nós encontrarmos caminhos para manter esse espírito, para manter essa pulsão de rechaçarmos o racismo, porque os racistas continuarão aí também a fazer o seu esforço, né, de manter o status quo. Então, tudo depende muito da nossa capacidade, da nossa possibilidade de segurarmos o que a gente conquistar aqui, o espírito de luta que a gente conquistar aqui, transformarmos isso em organização, né, em possibilidade de reprodução pedagógica, educativa disso no dia a dia. Porque é esse cotidiano, né, de insistir em constituindo novas figuras, novos seres humanos, novos cidadãos e cidadãs, é essa persistência que vai nos possibilitar uma mudança real de fato, uma mudança consistente. Né? Eu acho que o momento ajuda. Agora, depende muito da gente ter essa clareza, que nós precisamos de mexer com as estruturas, né? Nós precisamos mexer com a educação, precisamos mexer com as políticas públicas. A saúde, por exemplo, a saúde tem que se rever, as práticas não podem ser racistas, nós temos muito racismo institucional. A polícia tem que deixar de ser racista, tem que deixar de ser violenta. Essa história da guerra às drogas tem que ser revista. Já vários países já viram isso, porque o que a gente tem é genocídio. É um jovem negro que morre a cada minuto, Pedro, no Brasil. Então, isso não é pouca coisa. E, por mais que a gente faça esses movimentos agora no período de pandemia, nós temos que ter a continuidade. Acho que é uma boa experiência, é muito importante o que está acontecendo. Agora, as coisas, a vida ela tem uma dinâmica própria, né? A vida tem uma dinâmica, não para. Né? A gente está vendo, nós conseguimos se livrar da ditadura e tem outra aí querendo se implantar. Se nós não tivermos uma continuidade da coisa, né? Assim, a história é assim, você sabe, a gente tem que ir tendo formas de ir incorporando culturalmente, através da formação, da educação, da preservação, vamos ter que escrever essa história e tudo mais, para que a gente possa influenciar as novas gerações e manter a coisa de maneira mais consistente, mais permanente. Mas quando eu vejo atos de rebeldia, eu fico muito animada, né? É isso que também nos dá esperança de continuar lutando, porque o racismo é uma coisa odienta, terrível, né, que não tem justificativa. Muito bem, Aladilce Souza. Vamos aqui para as mensagens. A Fátima Santos. História linda, vereadora. Recebi no seu semblante a vontade. Obrigada, querida. A sua família e a sua cidade natal. O Nilton Rodrigues, grande ambientalista aqui, professor da rede pública estadual, seria um grande ganho para o nosso município se esse homem se tornasse nosso prefeito. Eu concordo. A Lu Palmeira seria um sonho realizado de muitos de nós. Altamirando Barros, grande representante para a nossa cidade. Barros e sua elegância. Jogando futebol e no falar também.
Jane Rocha, boa noite, Pedro. Abraço fraterno e saudades de sua atuação política em Alagoinhas. Obrigado, Jane. Aladilce, obrigado a todos que estão nos assistindo aqui. É mais a 1h15. Vamos aqui já também para o encerramento. Nós temos duas questões que eu queria que você abordasse. O Hospital Dantas Bião, né? O nosso camarada Fernando Santos trabalhou no Hospital Dantas Bião, numa dessas terceirizadas. O pessoal todo que trabalhava com ele saiu, foi demitido e não recebeu indenização. O Fernando é um batalhador emérito, cotidiano dessa luta. Tem um carinho muito grande por ele. Fernando, às vezes, trava quase que sozinho essa luta. E nós queríamos, então, que o Sindsaúde viesse fazer uma visita ao Bião e levantasse mais essas questões, principalmente agora, nesse momento de pandemia. Os casos em Alagoinhas, né? Aqui os números crescem exponencialmente, né? Assusta muito o número já de infectados, o número de mortos, o número de não monitorados e a subnotificação. Então, Alagoinhas vive um momento de muita perplexidade. Eu não quero ser leviano, até porque não sou técnico, mas os números nos revelam uma situação que, se não houver ações mais efetivas, de perda, né, do controle dessa situação aqui na nossa cidade e região. Então, o Bião é a nossa unidade de referência e precisa de mais recursos, de mais atenção, de mais profissionais, de respeito a esses profissionais. Então, eu queria que você tratasse um pouco do Bião e desse enfrentamento em momento de pandemia. E também nós vemos que o Congresso Nacional, diferentemente do governo federal, tomou medidas extremamente importantes, né? Dotou o presidente de recursos e de possibilidades amplas de encarar esse momento de crise e atender às demandas, né? Seja com o auxílio emergencial, seja com a lei de emergência da cultura, que socorre as pequenas e médias empresas. Mas eu queria que você tratasse especificamente dessa lei emergencial da cultura, já que Alagoinhas, né, tem um grande contingente de artistas, né, de pessoas que vivem da cadeia produtiva da cultura, né? Fale um pouco dessa lei, esclareça um pouco os pontos principais dela. Alagoinhas vai receber mais de R$1 milhão e há que se ter critérios, né, para a distribuição desses recursos para atender, de fato, quem trabalha nessa cadeia produtiva da cultura. Olha, Pedro, em primeiro lugar, em relação à questão do Hospital Dantas Bião, eu quero mandar um abraço para Fernando. Acho que ele é um guerreiro, realmente, e para todos e todas que trabalham nesse hospital e que já enfrentaram tantas dificuldades, né? O Bião passou por maus momentos, desde o processo anterior, né, de privatização, passou por aquele período com o São Rafael, depois o São Rafael faliu, né, e teve toda aquela crise no hospital e entra uma outra empresa e a gente vê as queixas, as reclamações. Isso é o resultado das terceirizações, né, e não é só com o Bião, em várias unidades. Hoje, infelizmente, a Secretaria de Saúde do Estado terceirizou várias unidades e o pessoal enfrenta esse calote, digamos assim, né? Os terceirizados enfrentam o calote, muitas vezes, dessas empresas que só entram para lucrar quando o negócio não está dando. Eles tratam como um negócio, não tratam como garantia do direito social. Quando não está dando lucro, ou eles retiram dos trabalhadores ou eles desistem, né? Eu vou falar com Tereza Deiró, melhor dizendo, Ivanilda. Tereza Deiró é daí de Alagoinhas também, é a diretora de saúde. Eu vou falar com Ivanilda Brito, que é a presidente. Ela já estava com uma visita programada aí para o Bião. Mesmo na pandemia, ela tem visitado junto com um comitê que foi organizado de entidades e profissionais de saúde. Então, eu vou falar com ela para reforçar esse pedido de Fernando. Um abraço para o Fernando.
dizer que aguente firme, né, porque a luta é árdua. Em relação à questão, você tem razão, eu acho que os diversos partidos, principalmente partidos de esquerda e centro, conseguiram, né, imprimir algumas derrotas a Bolsonaro, né, naquelas posições dele, em relação àquelas posições de querer massacrar mais ainda o povo brasileiro. Então, a renda emergencial é um exemplo. A proposta do ministro Guedes e do Bolsonaro era de R$ 200. E R$ 200 realmente é muito ínfimo, não dá para nada. E foi a luta dos partidos de esquerda, dos partidos de centro, no Congresso, que fez com que essa renda fosse para R$ 600, mulher, quando fala de mulher, chefe de família, 1.200, enfim, é um recurso que dá para as pessoas respirarem. Há uma perspectiva, inclusive, de uma reivindicação de manter essa renda básica, e com isso aí se viu, Pedro, quanta gente estava completamente excluída de qualquer recurso, excluída de tudo nesse país. Quanta gente nem existia, sem CPF, sem carteira de identidade. Então, a pandemia realmente revelou uma tragédia, uma desproteção social muito grande. Então, o Congresso tem ajudado nessas pautas. Se não fosse o Congresso, não fosse o STF, com uma postura de enfrentamento, ainda eu acho que precisa aumentar mais o enfrentamento, mas não fosse o STF e o Congresso, nós estaríamos bem pior. Então, eu quero realmente concordar com você e que o Congresso Nacional teve esses méritos aí, e essa grande vitória que a gente teve agora em relação à questão da lei emergencial da cultura, né? E eu quero destacar aqui o nome de Benedita da Silva, que é a autora do projeto, e de Jandira Fegali, que foi gigante na costura, né, de todas as forças. O único partido que votou contra foi o Novo. É para você ver a grandiosidade dessa parlamentar, deputada federal experiente, do nosso partido, que conseguiu esse feito. É muito dinheiro que vai ser liberado, 3 bilhões para a cultura. Eu estava vendo que o orçamento, quando, na época de Gil, teve o maior orçamento executado pelo Ministério da Cultura, foi de 8 milhões. Então, nós temos agora 3 bilhões o prazo para ser executado. Né? É uma renda emergencial, tanto que uma das preocupações é se as prefeituras e os estados vão ter capacidade de executar esse recurso se o Bolsonaro não vetar, né? Porque não foi sancionado ainda. Então, a gente espera que não vete, né? E que a gente consiga que essa renda chegue aos artistas e aos produtores culturais, porque estão passando fome. Muito artista em todos os cantos. Pedro, eu fiz uma reunião, consegui fazer uma lista de vida virtual aqui com a Fundação Gregório do Matos, que é a Secretaria de Cultura do município de Salvador, com a representação dos artistas e produtores, e os depoimentos são dramáticos, de gente fechando, casas fechando, casas de espetáculo, pequenas casas, cinemas fechando, o pessoal sem poder pagar os impostos, que é outra questão que a gente tem batalhado aqui. Como é que cobra taxa de fiscalização e funcionamento com os teatros fechados, com as companhias de dança sem poder operar? É muita gente que teve os seus compromissos cancelados todos, as pautas que estavam previstas, os espetáculos tudo cancelado, e ficaram as dívidas, né? Ficou o desespero para como pagar. Então, o sofrimento é grande. Tem falado dos artistas individuais, né? Dos artistas de rua, né? do mestre de capoeira, daqueles que vivem do que fazem ali. Então, a situação é dramática. Mas eu acho que essa lei trouxe um alento. A gente precisa de que os estados e municípios se preparem rapidamente. Eu acho que vocês têm que exigir aí da Secretaria de Cultura, eu não sei quem é que está na Secretaria de Cultura aí, mas exigir que se prepare. Não sei se tem um cadastro, precisa ter um cadastro, gente, dos artistas, dos produtores culturais, para que esse recurso emergencial possa chegar. Tem um recurso que é de transferência direta,
tanto para os artistas individualmente, como para as pessoas jurídicas, né? Então, isso está previsto. Um dos problemas que eu falei foi a questão do audiovisual, né, que não foi bem contemplada, né, que está seguindo ainda uma forma, né, de resolver, mas eu acho que foi um ganho e a gente tem agora o esforço fazer com que eles sancionem sem veto e depois o esforço para pagar, né, porque tem sido tudo assim, uma luta. Teve a renda emergencial, você viu a renda emergencial de 600 reais, como foi, né? Fizeram aqueles. Até sair, até pagar, foi teve que fazer uma força-tarefa nacional para poder conseguir fazer com que ele sancionasse. Depois da sanção, bota aquelas filas imensas na Caixa Econômica para o povo se acabando na fila, e tem muita gente que nem recebeu ainda por causa da dificuldade que o governo vem criando. Então, se a gente precisa, já que a gente tem essa experiência, precisa se preparar, os municípios e estados, para agilizar as estruturas administrativas para poder executar isso. Eu acho que é uma tarefa de, localmente, se sensibilizar os prefeitos, né? Que em muitos lugares, muita gente tem dificuldade até de entrar, de fazer o cadastro, né? Tem os cadastros que tem que fazer, tem que entrar na... Então, tudo isso é preciso ver para poder fazer com que essa renda realmente, esse recurso realmente possa socorrer os artistas. Foi um grande ganho, foi um grande feito, e eu espero que também a visibilidade da cultura continue, né, Pedro? Porque foi bom para isso também, né? Tem males que vêm para bem. Tudo tem um lado positivo na história. Então, passou-se a ver que a cultura alimenta a nossa alma. Ninguém consegue passar essa pandemia sem ouvir uma música, sem ler um livro, sem contemplar um quadro, né? A gente tem saudade de uma roda de capoeira, a gente tem saudade de dançar, a gente tem, e a cultura nos proporciona isso, né? Nos dá alimenta a nossa subjetividade, né? E isso é fundamental para a vida. Então, eu acho que esse debate todo permitiu que a cultura fosse melhor vista, e eu espero que isso ajude, né, as forças políticas a continuarem batalhando para que essa lei seja efetivada, e que a gente possa depois continuar, né, fortalecendo a cultura, o Sistema Nacional de Cultura. Está fechado o seu áudio. A Maricotinha Araújo, sou eleitora. Eu fico muito feliz com o posicionamento da vereadora Ladilce na Câmara de Vereadores de Salvador. É muito importante saber que eu votei bem e que ela me representa. Muito obrigada, querida. Obrigada, Maricotinha. Ana Lúcia Brito, senhor Pedro Marcelino e vereadora Ladilce estão de parabéns, trazendo temas de grande relevância para a nossa cidade. A Lourdes, que fez no Palmeiras, fez um trabalho comigo na faculdade e tirou 10. Tá vendo, Lu? Aladilce, eu quero agradecer a todos, né, que ficaram até agora 1h30 de conversa, e muita gente ficou desde o início, e para mim foi uma satisfação muito grande, uma alegria, um reconhecimento por seu trabalho, né, por você carregar com você todo o acervo, né, todo o repertório que foi trabalhado aqui desde a sua adolescência em Alagoinhas. Você é uma mulher inteligente, você é uma mulher lutadora, uma mulher comprometida com mudanças sociais, e esse seu trabalho na Câmara de Vereadores de Salvador é reconhecido hoje nacionalmente. Projetos seus, né, viraram referência nacional. Então, Aladilce, eu estou satisfeitíssimo foi um acerto convidar você, porque discutimos, inclusive, hoje que eu tinha já conversado aqui com 2 homens, né? Então, até para ter aí uma equidade de gênero. De gênero, ainda está faltando. Tem que ter 3 mulheres, viu, Pedro? E você hoje, e na próxima semana eu vou convidar aqui a
a minha querida Lívia Santarém, a filha do professor Antônio Mário, o baluarte do teatro aqui em Alagoinhas, para a gente tratar um pouco da vida e obra do professor Antônio Mário. Vou convidar também, estou aqui deixando já no ar o convite, mas vou fazê-lo pessoalmente, a acadêmica, a professora já formada em História, Bruna Meyer, que o seu TCC foi sobre o professor Antônio Mário e o teatro aqui em Alagoinhas. O professor Antônio Mário foi funcionário do IBGE aqui, foi professor da rede pública municipal e trabalhou aqui com a juventude, né? Um momento importante da arte, do teatro em nossa cidade, Alagoinhas. Então, Aladilson, eu vou deixar você aí com as considerações finais, te agradecendo, reconhecendo o seu trabalho, e tenho certeza que você preencheu perfeitamente a proposta aí da nossa live, que é discutir memória, que é discutir cultura, política, atualidades, e hoje discutindo esses temas importantes, a pandemia e a questão do racismo e as nossas possibilidades de enfrentamento e de construirmos uma sociedade mais justa, mais humana, né, mais fraterna. Esse é o anseio de todos nós, comunistas e os que trabalham numa perspectiva de uma humanidade emancipada, né, das garras, da opressão, das injustiças, da fome, do analfabetismo e da miséria. Parabéns, estamos muito orgulhosos da conterrânea, da filha adotiva que saiu daqui para brilhar nos palanques, nos palcos e na vida pública da nossa capital e do nosso país. Pedro, eu que agradeço, né? Agradeço essa oportunidade de falar através do seu canal para o povo de Alagoinhas. Eu sei que você tem um número de seguidores importantes e seleto, então eu quero agradecer essa audiência, agradecer a todos os amigos que nos acompanharam, que mandaram mensagens carinhosas, e dizer, Pedro, que eu admiro muito você pela serenidade que você passa para a gente. Você é uma pessoa, uma liderança política que tem muito a contribuir com Alagoinhas, né? A gente vê pela sua preocupação com esse tema, que eu acho que é fundamental na vida das pessoas, a gente preservar, compreender, resgatar as memórias, compreender, fazer releituras, né, porque a cada tempo a gente precisa ir procurando entender para se preparar melhor, para enfrentar o presente e projetar o futuro. Então, você tem essa capacidade, como ninguém em Alagoinhas atualmente. Eu quero dizer, assim, novamente, que eu fico encantada com a sua forma de escrever, o seu estilo, e espero que você continue. Tem uma pauta que eu já lhe propus, não vou entrar aqui nos detalhes, mas acho que você tem muito a contribuir ainda com muitas histórias de Alagoinhas. E quero, assim, dizer também que, para mim, foi uma satisfação muito grande rememorar cada cantinho da minha cidade, lembrar do foto do meu pai, lembrar da Praça Rui Barbosa, das minhas escolas, das minhas colegas, dos meus colegas, cada um tem um cantinho no meu coração, eu repito, né, e quero agradecer aos meus familiares também, que me deram essa consistência de vida, e espero ainda viver muito tempo, né, para além dessa pandemia, com saúde e fazendo jus ao que eu aprendi e a pessoa que eu me tornei, porque vivi em Alagoinhas, né? E estou sempre lá e cá. Alagoinhas não sai de mim de jeito nenhum. Um beijo grande, querido. Muito obrigada. Um beijo em Mari e nos meninos que já estão homens, né? A essa altura. Tá fechado. A Socorro Rocha, sua irmã, e vocês comovem a gente. E a Luciana Martins diz que faltou Alice Portugal aqui com a gente. Ela também será uma das convidadas aí. Eu acho que você vai chamar o Lídice também, né?
Sim, vamos sim. Vamos chamar a Lídice. São suas companheiras também de luta aí, né? No plano, nos planos estadual e federal. Então, aproveito para fazer como assim, bem popular mesmo, mandar um beijo para minha família, para Socorro, Raimundo, minhas irmãs, Bernadette, Gilson, todo mundo que está assistindo aí, e dizer que a luta continua, a gente daqui, vocês aí, e vamos firme continuar contribuindo para que essa cidade possa continuar sendo uma mãe para todos nós, e que a gente consiga vencer a pandemia aí em Alagoas. A situação no início estava bem, estava segurando, mas a gente viu que realmente nos últimos tempos avançou. Então, eu quero fortalecer o pedido para que as pessoas fiquem em casa, se cuidem, para a gente continuar com saúde, vivos, e lutando por Alagoas ser uma cidade grandiosa como ela é. Muito bem. Esse foi mais um bom papo com Pedro Marcelino. Minha convidada hoje, Aladilce Souza. Até a semana que vem e boa noite para todos. Um abraço. Beijo. Boa noite. Tchau. Aí,